Bola Não Para está no ar para você, aqui no canal de São Paulo, você que assiste através da Vivo TV, canal 26 Fibra, pelo site do canal de São Paulo, canalsp.com.br e no meu canal no YouTube. Se inscreva lá, canal do Fred Júnior, toda semana, toda segunda-feira, a partir das 8 da noite, uma entrevista inédita no canal de São Paulo e, simultaneamente, no meu canal no YouTube. Se inscreva lá no canal do Fred Júnior, vai ser bem-vindo para você acompanhar não só as entrevistas, às vezes tem as opiniões, e também aqui no canal de São Paulo você pode acompanhar toda a programação do canal de São Paulo. Meu contato com o Otávio De Luca, da De Luca Leão Esportes, e a gente vai falar de intercâmbio esportivo. Mas o nosso assunto é muito a ver com os Jogos Olímpicos, né? Como o esporte universitário faz parte dos Jogos Olímpicos. De que forma? A gente vai falar sobre isso com o Otávio De Luca. Otávio, muito obrigado por atender a gente aqui no A Bola Não Para. Tudo bem com você, Otávio? Fred, boa tarde, tudo bem? Primeiramente, obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui no seu programa. Legal, a gente que agradece. Otávio, antes de a gente falar do assunto Jogos Olímpicos e esporte universitário, que tem uma coisa a ver com a outra, mas antes disso, queria que você se apresentasse um pouquinho. Eu sempre gosto de apresentar o convidado para quem está acompanhando a gente. Quantos anos você tem, Otávio, por favor? Tenho 33. 33, já tive essa idade aí, mas já tive, já ficou Daqui- saudades, já posso Mas falar. eu chego rápido aí, você vê. Otávio, você teve uma experiência nos Estados Unidos, né? Queria que você contasse um pouquinho, voltado, claro, ao futebol, ao esporte. Mas queria que você falasse um pouquinho como que foi isso. Aqui você jogava aqui no Brasil, resolveu estudar e jogar bola. Conta um pouquinho pra gente entender o porquê que você pode falar com propriedade sobre os esportes universitários. Legal. Eu tive essa experiência aqui no Brasil, eu jogava aqui, fiz base praticamente toda aí no São Paulo, passei por alguns outros times também, e tive essa oportunidade, na época que eu estava aí para 18 anos, de fazer universidade com bolsa, jogando futebol nos Estados Unidos. Fui, né, a gente não tinha a informação como a gente tem hoje, então era um mundo muito diferente, ainda começando a questão de internet. Fui um pouco no escuro, lógico, sabia para onde eu estava indo e tudo mais, mas muito diferente de hoje. Joguei futebol lá, fiz os 4 anos de universidade, me formei, e aí na volta para o Brasil, ainda tentei jogar aqui, joguei 1 ano e pouquinho, joguei pouco aqui no Brasil e logo comecei a trabalhar com isso. Então já ingressei nesse mercado de intercâmbio esportivo, lidando com as universidades e fazendo a colocação de meninos e meninas também que querem fazer universidade nos Estados Unidos através do futebol. Legal, bacana. E, Otávio, você falou que jogou a base, a maior parte no São Paulo, né? Quanto tempo você ficou aí na base do São Paulo? Fiquei por volta de 5 anos no São Paulo. Eu cheguei cedo, eu cheguei bem novo no São Paulo, fiquei até o juvenil e depois tive uma passagem pelo Palmeiras e fui para os Estados Unidos. Na base do São Paulo, quem que você lembra que surgiu? Porque, assim, muita gente acha, poxa, jogar na base tem muita gente e tal, e verdade, virar jogador não é fácil, e não é muitos que viram, não. A peneira é muito pequenininha, reduzida, né? É difícil virar jogador. Faz parte, em virtude da concorrência, oportunidade, sorte também tem esse componente. Mas no seu caso, quem que você lembra que estava no São Paulo que virou jogador? Olha, da minha categoria no São Paulo, Denilson, eu sou 88, então Denilson volante aí, teve Volante. passagem pelo Arsenal, agora está no Brasil de Pelotas, aí jogando Série B. Davi Luiz é 1 ano mais velho que eu, mas ano sim, ano não, era da categoria. Tem alguns outros aí, Fabrício, que lateral esquerdo que jogou no Inter. Na Portuguesa. O Breno chegou mais tarde, lá o zagueiro do Bayern Sim, Munique, sim. jogou aí. Tem alguns aí, agora lembrar de cabeça todo mundo aí, mas Não, sim, mas realmente é um funil bem, difícil, né? Um ou outro para você ver o Denilson, que eu diria o que teve mais sucesso aí do meu ano, é um menino que chegou aos 11 anos no São Paulo, é o único que eu lembro que ficou aí até o profissional, né? Fora isso, tem muitos que passaram, rodaram, foram para os outros times e conseguiram, mas realmente ficar aí num time de base é bem complicado, bem difícil. E no Palmeiras, você lembra alguém que você conviveu que virou jogador, Otávio? Eu lembro, tem o Maurício, zagueiro, acho que ele chegou a jogar no profissional Palmeiras Jogou, também. não é o que o Birigol combina lá em Porto Alegre, no Ele, Olímpico? Ele mesmo, né?
ele mesmo. Tinha um atacante, jogou pouco, o Cláudio. Cláudio, eu Cláudio conheço. jogou pouco. O Vinícius, lateral esquerdo. Sim, Vinícius Resch, não é esse? Vinícius Resch, lateral esquerdo. Eu não lembro sobre o sobrenome dele, mas deve ser. Um dos poucos aí que eu lembro, lateral esquerdo. Sim. Mas, de novo, né, a minoria. Sim, é a minoria. E você convivendo com o pessoal, com a molecada na base, Otávio, claro que todos os mesmos sonhos, né, de virar profissional, virar jogador, mas você já sentia já na sua época, você 33, né, já na sua época já sentia a garotada já pensando em jogar no exterior, Otávio? Já sentia isso? Não, porque antigamente, da minha geração, era chegar a um grande clube e jogar a seleção brasileira, né? Hoje não, hoje a molecadinha, putz, só pensa em Europa e olha lá, viu? Até os meus companheiros jornalistas esportivos mais novos só pensam em falar de Europa. Mas assim, e no seu caso? Não, eu acho que ainda era um pensamento um pouco longe, lógico que tinha o sonho de jogar fora, mas ainda era longe. O Denilson, inclusive, teve oportunidade aí no Arsenal, porque ele já integrava a seleção de base, então jogava com a seleção fora do Brasil, então foi visto, mas é uma exceção, né? Ainda não era tão assim como é hoje, e a gente também não tinha tanta informação, por exemplo, do que a gente faz, né? Dessa oportunidade de o atleta ir jogar futebol nos Estados Unidos, manter acesa ainda o sonho de jogar profissionalmente. Teve mais um ou dois que jogaram comigo no São Paulo que acabaram indo para os Estados Unidos também, mas era uma coisa mais difícil. Hoje é uma coisa muito mais divulgada, o futebol nos Estados Unidos, e principalmente universitário, desenvolveu muito, então já são tempos diferentes aí. Com certeza. E Otávio, você foi para os Estados Unidos por causa da família? Você que quis ir estudar? Por que você vai para os Estados Unidos? Você estava descontente aqui em relação a oportunidades como jogador? Qual é o seu motivo, né, que fez você ir para os Estados Unidos? Eu tive, felizmente, né, eu acho que muito pelos meus pais também, eu tive a consciência de que o meu gráfico aí no futebol aqui no Brasil já estava caindo, né? Então você passa de um time para outro e para outro, e você começa naquela loucura de procurar lugar, e eu estava vendo que o meu gráfico já estava na descendente aí aqui no Brasil, e ao mesmo tempo veio a oportunidade, né? Eu fui oferecido uma bolsa para ir para a universidade, o treinador acabou me vendo jogar aqui no Brasil, então, como eu falei, era um tempo que isso era menos divulgado, a gente não tinha muita ideia de como era. Eu tive a sorte do treinador me ver aqui jogando no Brasil, fui oferecido essa bolsa e acabei aceitando. Era uma proposta muito boa, tive uma bolsa 100% para jogar na universidade, hoje eu vejo que foi a melhor decisão aí que eu tive, né? Eu tenho alguns amigos que ainda ficaram aqui mais tempo aí rodando, um ou outro ainda conseguiu ir para os Estados Unidos, né? Tem um ou dois amigos aí que foram e se deram bem, mas a gente vê muito que é o que acontece ainda hoje, meninos que ficam rodando aí de um lado para outro e acaba 23, 24 anos, não jogou, não estudou, e aí vai ver o que vai fazer da vida. E aí é difícil, né? Porque você fica entre um sonho que você quis realizar e atrasado para outros sonhos, né? Meio que você fica no meio do caminho ali, né? Otávio, e aproveitando, você se formou em que lá nos Estados Unidos? Me formei em administração. Legal, bacana. Me formei em administração de empresas. Te ajuda hoje, por exemplo, a cuidar da Luca Leão Esporte, junto lá com o Fernando Leão, te ajuda nessa parte aí da administração, te ajuda nisso? Muito. Eu comecei lógico, a gente ter que estudar aqui no Brasil, né? Claro. Foi até o final do colegial, mas não era aquela coisa, né? Você levava o futebol numa proporção muito maior do que o estudo, né? A gente não consegue fugir muito disso quando a gente fala de esporte de alta performance aqui, né? Não consegue equilibrar igualmente os dois lados. Então eu fui ver mesmo, comecei a empolgar com o estudo, comecei a me interessar mais quando eu estava lá na universidade nos Estados Unidos, porque você realmente é incentivado junto com o esporte, né? E o incrível é que, no meu entendimento, eu treinava mais lá, né? Eu tinha a cobrança no esporte era até maior do que eu tinha aqui no Brasil,
e, ao mesmo tempo, o incentivo para o estudo e estrutura oferecida me fizeram interessar muito no que eu estudava. Então, eu comecei realmente a olhar mais para o lado acadêmico quando eu estava nos Estados Unidos e, sem dúvida, isso é essencial para o que eu faço hoje. Legal. E aí vamos então ao nosso mote aqui, que é exatamente os Jogos Olímpicos, né, Otávio? Nós tivemos aí disputa das modalidades, né? A gente viu grandes conquistas, grandes evento, né? Um evento grandioso que de uma maneira, em virtude da pandemia, foi diferente sem torcida, né? Sempre pouco público, né? É uma coisa bem restrita a quem é do Japão, não turistas, né? É uma preocupação muito grande ainda com a pandemia. Mas a gente vê o esporte universitário sendo importante para a formação de alguns atletas olímpicos, né, inclusive. Queria que você falasse um pouquinho disso, o que você tem de informação, o que você sabe, que mostra a importância do esporte universitário, que aqui no Brasil ainda é o que você disse, normalmente o esporte de alto rendimento, o cara tem que abandonar os estudos para poder ser realmente um atleta, viver do esporte, né? O cara tem que se dedicar tanto, ir atrás também de patrocínio, de apoio, que o cara acaba abrindo mão dos estudos, né? E o que não deveria acontecer, né? Deveria fazer os estudos junto com o esporte, para ele evoluir nos dois, né? Na área educacional, cultural e esportiva. Mas o que você sabe aí, Otávio, que você pode falar para a gente? Fred, a gente aqui na Deluc Leão hoje, né, nossa empresa, a gente tenta sempre passar para os nossos clientes, para os meninos, para as meninas, para as famílias que vêm aqui até a gente, o nível do profissionalismo do esporte universitário nos Estados Unidos, do investimento, da estrutura e do nível esportivo mesmo, né? A gente lida só com futebol, a gente tenta passar aí o quão forte, quão alto é o nível que eles vão encontrar lá. E aqui nos Jogos Olímpicos a gente pode ter a confirmação disso, né? Hoje, a gente olhando esses Jogos Olímpicos, são mais de 1.000 atletas, isso mesmo, nos Jogos Olímpicos, que passaram ou ainda estão nas universidades americanas, né? Então, é um número muito expressivo, alguns ganhando medalha. Tem uma universidade aí, a Southern California, a USC, que desde 1920 e pouquinho, todas as Olimpíadas, desde lá, toda Olimpíada a universidade tem uma medalha de ouro, né? Então, quando a gente passa aqui para as famílias que, olha, existem níveis altíssimos de ligas universitárias lá nos Estados Unidos, realmente são níveis altos, né? A gente está falando de atletas de ponta aí em nível mundial. Legal, bacana. E tem essa ideia, Otávio, às vezes, quando vão procurar vocês, poxa, eu estou indo para os Estados Unidos, é muito mais pensando no estudo do que no esporte, e pode ser que, assim, vá bem no estudo, mas também vá bem no esporte a ponto de poder competir nos Jogos Olímpicos, a gente pode dizer, ou voltar e ser um profissional do futebol aqui no Brasil, por exemplo, ou nos Estados Unidos, que está cada vez voltando a ter aí uma leva de jogadores atuando estrangeiros, e não só em fim de carreira, jovens atletas estão sendo contratados para atuar no futebol norte-americano. Qual é a sua avaliação? E se a pessoa vem com esse pensamento mesmo que estamos priorizando o estudo, mas como ele gosta tanto de esporte, vai fazer o esporte também. Mas, na verdade, a cabeça, quando chega aí para pensando no estudo, de ter uma outra língua, ter uma formação excepcional que é estudar nos Estados Unidos, isso não pode se negar. O que você pode falar? A gente recebe de tudo aqui dentro da empresa, né? Em termos de foco acadêmico, foco mais esportivo, níveis acadêmicos, níveis esportivos. A gente recebe alunos que são nota 10 na escola, né? Vão tirar notas máximas nas provas aí, que são alunos de nível acadêmico altíssimo. A gente recebe atletas que, por exemplo, terminaram de jogar uma Taça São Paulo. A gente recebe também um atleta que não participa de nenhum time de base, né? Existem níveis para todos nos Estados Unidos, né? Níveis esportivos principalmente. E mesmo o menino que não é um atleta de verdade, de ponta, vamos dizer assim, ele vai ter um lugar numa universidade de nível acadêmico altíssimo. E o contrário também, né? O menino, a menina que é uma atleta de ponta, ela vai para uma universidade de nível esportivo altíssimo, né? Como esse que a gente está vendo na Olimpíada, e ao mesmo tempo ela vai ter um estudo de nível acadêmico altíssimo, né? Então a gente vê, por exemplo, o time do Canadá, quase todas as jogadoras do time do Canadá fazem ou fizeram faculdade nos Estados Unidos, né? E aí a gente vai olhar as jogadoras, são jogadoras que se formam com honras acadêmicas. Então, ao mesmo tempo que ela é uma atleta
de alto nível, né, titular numa seleção de Olimpíada, e o feminino não tem restrição de idade, então realmente a seleção principal do país, ela se forma com nota 10 na universidade, né? Numa universidade que às vezes é top 10, top 20, top 50 do mundo. Então, os atletas que a gente recebe aqui, às vezes chega aqui na empresa e fala, olha, meu foco é 100% esportivo, né? Vamos dizer assim, não, tudo bem, foco é 100% esportivo, mas você indo para um nível esportivo de altíssima qualidade, né? Um nível esportivo muito alto, você vai precisar estudar também em alto nível, porque essa escola com certeza vai ter um nível acadêmico alto, e aí, olhando para o lado bom, né? Ele vai terminar aí a faculdade com a chance de continuar jogando profissional, quem sabe, e com um diploma maravilhoso embaixo do braço. Bacana. Nós estamos conversando com o Otávio De Luca, da De Luca Leão Esportes, aqui no programa Bola Não Para. A gente vai a um rápido intervalo e já voltamos mais com o Otávio para a gente falar muito mais aí de intercâmbio, de esporte, como que é essa visão norte-americana em relação a estudo e esporte, principalmente o lado deles que é em relação ao futebol, né? A parte das meninas que vem crescendo bastante, já sempre foi muito tradicional nos Estados Unidos, muito mais do que aqui, por incrível que pareça, né? Mas esta é a realidade. Vamos ao intervalo e já voltamos mais com A Bola Não Para.